Vamos para a segunda aula de hoje? A segunda aula de hoje é geografia. Para a geografia, nós estamos falando da origem do povo brasileiro. A gente fala sempre que o povo brasileiro tem origem indígenas, portugueses, os europeus e os africanos, que foram trazidos para serem escravizados. Basicamente é isso, não só, mas essa é a base, tá? Porque nós sabemos da imigração. Nós sabemos também que os franceses estavam no Rio de Janeiro e no Maranhão. Também no Nordeste todo estavam os holandeses. Mas isso é para outra aula, é outra história, né? Porque depois também vem todos os imigrantes e faz toda essa miscigenação que é o povo brasileiro hoje. Mas lá naquele início eram só os indígenas, várias tribos, mas indígenas. Vem os portugueses e começa uma mistura. Vem os africanos e essa mistura aumenta um pouquinho mais. Com o passar dos anos, tudo que nós já sabemos. Mas para a aula de hoje, falando de miscigenação do povo brasileiro, da cultura brasileira, ela tem uma diversidade muito grande. Para que você entenda um pouquinho mais sobre isso, nós vamos fazer as atividades da página 99 do seu livro didático, que tem as seguintes perguntas que nós vamos ler juntos. Ponto de partida. Qual é a relação entre a pintura apresentada e o título desta unidade? Presta atenção. Você está com seu livro. Quando você olha o título desta unidade, que é a unidade 4, o que está escrito lá? Dá uma lidinha. Quando você lê o que está escrito na unidade, você vai colocar aqui. Se o título da unidade tem relação com a pintura apresentada. E aí você vai escrever. O que eu espero que você veja com essa imagem? Esse povo todo que está aqui representa o povo brasileiro? Pensa nisso. Vamos para número 2. Quem é a autora da pintura? Então você vai olhar aí. Tem uma legendazinha. Nessa legenda tá falando quem é a autora. Depois fala quando ela foi produzida. Ela quem? A obra, essa pintura. Quando? Também tá lá na legenda. Como podemos definir a composição étnica do povo brasileiro na atualidade? É a questão de número 3. A professora falou aqui um pouquinho. Nós já falamos disso, iniciamos esse assunto em sala de aula. Então, como essa composição é feita? Como é essa mistura? O que a professora quer que vocês pensem? Quem eram os primeiros habitantes desse país? Quem chegou? Com o intuito de ter descobrido, né, entre aspas, descobrido uma terra que já tinha habitante. Né? Você descobre aquilo que ninguém conhece, aquilo que as pessoas já conhecem não está descobrindo, né? Então vamos lá. Quais são suas origens? Quais são as origens desse povo que me faz essa mistura, essa miscigenação no povo brasileiro? Então, você tem aí 3 questõezinhas para você refletir, para você analisar e se preparar para o PET que teremos aula falando da etnia, da miscigenação do povo brasileiro. Ou seja, qual é a origem desse povo. Então, a nossa aula de geografia para hoje é só. Até a próxima com a correção. E explicação do PET, tá? Então me aguarde. Tchauzinho.